A carboxiterapia é um aparelho que foi descoberto ou descrito há muito tempo, mais precisamente em 1932, e o grande objetivo dessa técnica era obliterar a arteriopatia. A partir da década de 30 começam-se as pesquisas então em função da carboxiterapia, que nada mais é que um recurso que se utiliza de um equipo, de uma agulhinha de insulina, para colocar CO2, exatamente, gás carbônico para dentro do corpo. Quais são os efeitos e para que é utilizado hoje a carboxiterapia com finalidade estética? Eu vou responder essas perguntas e depois nós vamos para a prática, ok? Bom, um dos principais efeitos da carboxiterapia é descrito como o efeito Bohr. O que é o efeito Bohr? Eu coloco o CO2 no corpo. Toda vez que eu coloco CO2 no corpo, o meu corpo entende, né, que como tem muito CO2, ele precisa fazer um aporte de oxigênio. Isso é uma regulação do sistema nervoso central em função do pH sanguíneo, né? O pH é de 7,35, 7,45, altera o pH sanguíneo em relação à relação de CO2 e oxigênio, aumenta em tese a minha frequência cardíaca, promove uma vasodilatação para levar mais oxigênio, né? O fluxo, o sangue, né? As hemácias, as hemoglobinas levam mais oxigênio até o tecido que tem muito CO2 para retirar o CO2 que lá está e fazer a oxigenação. Então o efeito Bohr, ele basicamente é o efeito da carboxiterapia que nós falamos muito, que está relacionado à vasodilatação. Então um dos principais efeitos da carboxiterapia, um dos principais descritos é promover vasodilatação em função da colocação do CO2 e do fluxo de oxigênio para esse local onde foi infundido CO2. Mas não é só isso. Depois evoluíram-se as pesquisas, principalmente no mundo da estética, e se descobriu que essa vasodilatação, né, que a carboxiterapia promove, quando associado ao trauma da agulha, tem a capacidade de gerar uma lesão controlada, estimular a proliferação de fibroblastos, estimular a produção de colágeno. Então, uma das principais indicações da carboxiterapia hoje, sem dúvida alguma, é estimular a produção de colágeno. E quais são as afecções estéticas que eu busco a produção de colágeno? Rejuvenescimento. Então, carboxiterapia é muito bem-vinda para rejuvenescimento. Depois, tratamento de estrias, então ela é muito bem-vinda, independente de ser estria rubra ou alba, a carboxiterapia também tem essa capacidade de produzir tecido. Além disso, essa vasodilatação se diz importante para alguns tipos de olheira, principalmente as com depressão do canal lacrimal ou ainda por envelhecimento, ok? E depois ainda evoluíram-se mais as pesquisas e se descobriu que quando colocada a agulha em 90 graus com fluxos maiores de carboxiterapia, eu teria um efeito positivo no tratamento de gordura em função da ruptura da membrana adipositária. Então, a carboxiterapia, que foi descrita em 32, tem a capacidade de quê? Gerar um processo inflamatório, promover uma vasodilatação e tratar, então, estimular, então, rejuvenescimento e estrias, por exemplo. E, além disso, quando um fluxo mais alto é utilizado, a carboxiterapia tem a capacidade de quê? Romper a membrana adipositária, tratar gordura. Exemplo, seja ela corporal ou na região da papada. Dito isso, eu preciso falar que a carboxiterapia também tem sido discutida no pós-operatório de cirurgia plástica e no tratamento de celulite, que na minha percepção ainda é controverso. Por isso que a nossa prática hoje vai ser carboxiterapia em olheiras, carboxiterapia no rejuvenescimento, vamos pegar rugas nasogenianas, carboxiterapia em estrias e carboxiterapia em gordura corporal. Então nós vamos fazer todas essas práticas. Antes da prática, duas variáveis são importantes na determinação da parametrização da carboxiterapia. Primeiro, né, fluxo. Fluxo é o quanto de gás se coloca por unidade de tempo. Em tese, quanto mais baixo o meu fluxo, menor é a capacidade lesiva. Então vocês vão ver que quando eu for para, por exemplo, ir para olheiras, né, para fazer a região orbital, eu vou trabalhar com fluxo de 30. Quando eu for para gordura, eu quero lesão adipositária, eu vou trabalhar com fluxo de 150. E agora na prática tu vai pegando a minha perspectiva da parametrização. A segunda variável que eu preciso dar tempo é o volume. Então tem um volume que eu não posso passar numa sessão de carboxiterapia, 2.000 ml por sessão. Por que isso? Lembra que eu expliquei do efeito de vasodilatação? Pode ter uma sobrecarga cardiorrespiratória, sistema cardíaco. Então 2.000 ml está ok, é o que a literatura fala. Então volume e fluxo.
E por fim, eu só preciso entender a entrada da agulha. É uma técnica totalmente profissional dependente, né? Manual dependente. Então, dito isso, nós vamos para a prática agora da região de olheiras. Vamos fazer uma demonstração para ruga nasogeniana, vamos fazer uma demonstração para gordura na região abdominal e para estrias. 4 práticas e eu espero tirar tuas dúvidas. Antes de ir para a prática, não deixa de curtir, comentar, te inscrever no canal e aqui embaixo tem o link do nosso site onde eu divulgo os meus cursos presenciais, online, os livros, pós-graduação. Se tu gostou da matéria, então acessa o site que ele está aqui embaixo. Vamos para a prática. Antes de começar a aplicação, fundamental, independente do aparelho que tu tem, fazer a drenagem do sistema e às vezes ele sugere a drenagem do equipo. O que é drenar o sistema equipo? É tirar tudo que tem de impureza, oxigênio, né, do aparelho e do equipo. Então, sempre, né, drenar o sistema. Isso é fundamental. E se o teu equipamento não tem a perspectiva de drenar, é só tu ligar e deixar ele mandando o gás para fora durante um... Vamos começar a prática para hiperventilação periorbital, simulando que o meu paciente tem uma depressão do sulco lacrimal ou que meu paciente tem envelhecimento da região orbital. Seriam as duas indicações. Então, volume, convencionalmente eu deixo o volume livre, lembrando que eu não passo de 2.000 ml de uma sessão, em estética facial isso não vai acontecer, e eu tenho que determinar o fluxo. Ó. Vamos trabalhar com fluxo de 30 ml por minuto. Agora, vamos para a agulha. Eu vou acoplar a agulha no equipo. Aqui está a agulha no equipo. Nós já fizemos a asepsia da pele, ela é bem importante. Nós vamos começar fazendo essa demonstração na região orbicular. Detalhe, eu tenho um vaso grande passando aqui, aqui e lá em cima. Existe uma técnica que se coloca aqui e faz supra e infraorbicular. Eu não sugiro. Na minha percepção, a melhor colocação é na inferior. Bisel para cima, eu coloco a minha mão aqui, eu apoio o tegumento para dar uma segurança e eu entro entre 15 e 45 graus, olha lá. Saí, e agora nós vamos pegar mais um pontinho aqui. Vasodilatação na região orbicular. Agora nós vamos fazer o lado contralateral. Mesma coisa desse lado, bisel para cima, entre 15 e 45 graus. E mais um pontinho aqui. Muito bem. Agora nós vamos para a parametrização, para rejuvenescimento, vamos fazer suco nasogeniano. Vou aumentar o meu fluxo para 50 ml por minuto, vou deixar o volume livre. Vamos lá. Suco nasogeniano aqui, mesma coisa, entre 15 e 45 graus. Eu entro no vinco, entro, 2 segundos e saio. E vou percorrendo o suco nasogeniano. A ideia é o quê? Promover vasodilatação, gerar um trauma com a agulha e estimular a produção de colágeno. Vamos fazer o lado contralateral. Entro mais ou menos 2 milímetros. Agora nossa prática com estrias, de novo vou deixar o volume livre, lembrando que eu não passo de 2.000 ml em uma sessão. E o fluxo? Aqui não tem consenso do fluxo, eu posso trabalhar de 80 a 150. Minha sugestão é que tu trabalhe em 80 de fluxo. Estrias. Aqui está a estria, ela pode ser utilizada tanto para rubra quanto para alba. Bisel para cima, vou entrar entre 15 e 45 graus. E o meu objetivo aqui é fazer vasodilatação e gerar um processo inflamatório para produzir colágeno. Entrei na estria. Contei 2 segundos, saí.
Aplicação para gordura corporal, deixo o volume livre e vou jogar o fluxo lá em 150, ok? Vamos para a prática. Eu vou delimitar a área de tratamento, ok? Então, eu faço uma prega e aqui eu entro com a agulha em 90 graus, ó. Segurei com esta mão e fiz uma casinha. E eu tô de olho lá, eu vou infundir aqui mais ou menos 100 ml, tá, de gás. Tirei, então é natural que eu tenha uma saliência ali. E eu vou fechar em todas as áreas restantes na sequência, ó. Venho pra cá e assim eu vou cobrindo todas as áreas de tratamento.